Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 princípios dos roteiros criativos que realmente funcionam, porque são baseados em princípios. Pra mim, essa é a melhor coisa que você pode sempre buscar aprender. Quais são os princípios das coisas que funcionam, que comunicam com a mente, que têm conexões de como a natureza funciona. Dessa forma, a gente foge de trends, foge de coisas baseadas em achismos, em tendências. Quando você domina os princípios, não importa a rede social, o tempo que você vai fazer isso, em qual ano que seja, eles vão continuar funcionando. E assim, eu infelizmente sou a prova do que eu tô te falando aqui hoje, porque no começo, quando eu comecei a gravar vídeos pra internet, há uns 4 anos atrás, eu era esse tipo de pessoa que sempre buscava os hacks, os atalhos, os achismos, as músicas em alta, as tendências que estavam acontecendo naquele momento e não os princípios, porque os princípios eles precisam ser estudados. Só que desde quando eu comecei a entender que você precisa ser um nerd de conhecimento, precisa ser um verdadeiro CDF, porque sim, você vai precisar sentar a bunda na cadeira e estudar. Só que você vai precisar fazer isso, assim, modo de dizer, uma vez. Porque quando você aprende, acabou. Você entendeu os princípios e facilita todo o restante da sua vida. Então, com os 8 princípios que eu vou te mostrar agora, você vai conseguir ser mais criativo, mais intencional. Se você vender algo, você vai conseguir vender mais. Tudo baseado em como a mente funciona, como os princípios funcionam. Então, vamos começar. Princípio número 1, seja um investigador. Uma pessoa curiosa em entender o outro. Os conteúdos errados, os roteiros errados falam de você, do seu produto, da sua empresa, dos seus sonhos, da sua história. Conteúdos que funcionam falam do outro, dos sonhos dele, do que eles gostam, do que eles não gostam, dos desejos, dos problemas que eles enfrentam todo santo dia. Quando você é um investigador, você começa a se importar genuinamente com as pessoas. Você começa a ter empatia. E a consequência de ter empatia é até ter mais criatividade, porque você está se colocando no lugar da pessoa, você consegue começar a pensar como ela. Por isso, agora eu vou te dar um exercício prático. Faça uma lista. E aí, essa lista pode, pra gente sair da inércia, ser com as vozes da sua cabeça, mas senta pra conversar com alguém, chama alguém no seu direct. Se você trabalha diretamente olhando no olho do seu paciente, do seu público, do seu cliente, 5 minutinhos, chama ele pra conversar e faz essa lista baseado em algo real. Mas se não, começa o que você já conhece do seu público. Então vamos lá. Faça listas de 5 problemas que o seu público vive, de 5 desejos que ele tem, de 5 situações onde ele foi frustrado, onde ele já tentou fazer aquilo que você fala, só que não deu certo. Exemplo. Uma frustração que eu sei que o meu público passa é na hora de sentar para ter ideia e ver aquela tela em branco e não ter ideia, não saber como começar a ideia, não saber como desenvolver, não saber nem se a ideia é boa, encher de dúvida, querer validações se está indo para o caminho certo antes de sequer tentar. Eu sei também que um desejo muito forte do meu público é impactar o mundo, fazer a diferença no mundo. Porque eu sei que as pessoas têm uma mensagem para passar. Provavelmente você que está aqui vendo esse vídeo, você tem uma mensagem muito forte. E eu sei que o seu desejo é colocar essa mensagem para o mundo e transformar a vida das pessoas. Além do mais, você quer ser reconhecido por isso. E sempre que eu falo sobre algumas dessas coisas, as pessoas param e prestam atenção porque não tô falando de mim, eu tô falando sobre você. E como eu descobri isso? Sendo investigadora. Segundo princípio, tenha processo criativo, meu amigo. Se você é o tipo de pessoa que de fato senta para escrever um roteiro, um conteúdo, ter ideias, olha para a tela em branco e não sabe como começar, na verdade não é que você é burro, não é que você não é criativo, porque a gente já sabe que não existe alguém não criativo. É só que você tá te faltando a questão do processo. O que vem primeiro? O que vem depois? Como que eu uno essas coisas? Existe método para tudo que você imaginar. E um desses processos para a criatividade é o que eu chamo de conhecimento em T. Você tem obrigação de ser profundo no seu nicho, naquilo que você escolhe falar. Esse conhecimento em T, ou conhecimento tesão, como eu gosto de chamar, é o seguinte: você precisa ser raso em muitas coisas e profundo no seu nicho. E aí a gente entra um grande problema. Tem pessoas que não têm conhecimento em T. Na verdade, a maioria das pessoas tem conhecimento em I. Elas só sabem do que elas falam. Só que aí tem o tipo de pior de pessoa, que é o conhecimento em
ponto, sabe? Ela nem é boa no que ela fala, ela nem tem profundidade no que ela fala, e aí não tem como te ajudar. O primeiro passo é, você tem a obrigação de ser muito bom no que você fala, porque aí você, no mínimo, vai ter conhecimento em I, porque é profundo no que você escolheu falar. E aí entra eu chamo de pop-ups, aquelas ideias que vêm na minha cabeça. Um pop-up. Se você ainda é um conhecimento em ponto, você não precisa ser assim para sempre. Você pode desenvolver e ir fazendo um conhecimento em I, sendo profundo no que você fala, sendo o melhor do mundo no que você fala. Porque aí sim, quando você vai aprofundando e se tornando o melhor possível no seu nicho, a gente começa a ter o conhecimento em T, que é o quê? Você ter repertórios de conhecimentos aleatórios nas mais diversas áreas. Dessa forma, a gente consegue fazer conexões criativas entre o seu conhecimento no seu nicho e um filme, e um livro, e uma atualidade do momento, e uma opinião sobre o que quer que seja. Eu, por exemplo, tenho conhecimento profundo em storytelling, criatividade, criação de conteúdo. E eu tenho conhecimento raso em várias coisas, como, por exemplo, filmes, livros, treta dos famosos, algumas artes, um pouco de filosofia, um pouco de como a mente funciona. Por isso, repito, seja um CDF, tenha interesse em aprender coisas aleatórias. Vai aprender sobre física, vai aprender sobre música, vai aprender sobre seus hobbies, sobre pintura, sobre arte, sobre a história do mundo. Talvez você já tenha um conhecimento inteiro, raso em várias coisas e profundo no seu nicho, mas ainda assim você não consegue fazer as conexões. Isso porque você não ativou o olhar do criador. O olhar do criador, eu chamo de olhar do criador de conteúdo, da pessoa que cria, da pessoa que conecta ideias. Para isso, você vai olhar para as coisas do mundo se perguntando qual parte dessa coisa do mundo melhor se encaixa com o que eu falo. Terceiro princípio, o seu roteiro precisa mudar. Se não existe mudança, o seu roteiro é chato, o seu conteúdo é chato. Porque, afinal de contas, princípios são assim. Olha para uma história. Se a história começa de um jeito, termina do mesmo jeito, é uma história chata. Nem precisa abrir a boca pra contar essa história pra mim, porque eu não quero. Você já viu, por acaso, algum filme que começa de um jeito e termina do mesmo jeito? Não dá, não ia vender bilheteria, os roteiristas nem tentam fazer isso. Esse princípio foi um dos primeiros princípios que entrou na minha cabeça com relação a storytelling. Se eu começo o meu roteiro falando sobre storytelling, se eu quero, no final das contas, falar A, eu começo falando B. Eu começo contando antes da mudança. Se eu quero falar como eu me desenvolvi como pessoa, eu começo contando como quando eu era totalmente inconsciente. Porque aí, quando eu falar da minha autoconsciência, o roteiro vai ter mudado. Então, no seu vídeo, o personagem começa de um jeito, ele termina de outro. O cenário começa de um jeito, ele termina de outro. As emoções mudam. Se você começou triste, termina com a emoção lá em cima. Eu faço isso em todos os vídeos das minhas redes sociais. Vou citar alguns aqui pra você. Teve um vídeo que eu comecei parecendo uma hater e terminei parecendo uma admiradora de um grande player do mercado. Acho que vocês sabem de qual que eu tô falando. Tem outro vídeo que eu começo falando que o Aleph namorou 16 mulheres diferentes. E depois, no final do roteiro, eu falo que, na verdade, eu fui 16 mulheres diferentes, porque eu mudei. Então, pra quem vê o vídeo, eles sempre começam com raiva do Aleph, porque ele me traiu 16 vezes. E terminam admirando o Aleph, porque, na verdade, ele me ajudou a mudar tanto, a evoluir tanto. Por fim, simplicidade. Nas redes sociais, principalmente nos conteúdos mais curtos do Instagram, do TikTok, as pessoas estão ali para entretenimento. E tá, elas estão ali para aprender de vez em quando, mas até o aprender precisa ser simples. Elas não podem pensar muito para conseguir entender o que você está falando. Você não tem que parecer inteligente para as pessoas nas redes sociais. Você tem que ser compreensível. Imagina que você não é tão bom no inglês e tá vendo um filme que tá em inglês com legenda em inglês. Você entende poucas coisas ali. Seu cérebro tem que fazer muito esforço para compreender o que está sendo dito, as mensagens, as morais da história do filme, as mudanças do filme. Aos poucos, você vai cansando daquele filme, de assistir aquilo. Nas redes sociais é a mesma coisa. Se o cérebro do seu público precisa estar, muito prestando atenção para entender cada palavrinha, vai chegar um momento que ele vai cansar. Então,
Faça os seus conteúdos falando na língua da pessoa. Por isso, use palavras que você falaria conversando com alguém naturalmente no dia a dia. Tente sempre simplificar, buscar os princípios da natureza, porque aí todo mundo entende. Inclusive, analogias é uma ótima forma para você gerar compreensão no outro. Galera, esse foi o conteúdo para você. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários quais deles você mais gostou e vai aplicar imediatamente, porque a gente acha que entendeu, mas na verdade a gente só entende quando vai lá e aplica. Por isso, it's time for action.